Granolas, granolas. No vídeo anterior falei-te sobre as 7 magníficas nos Estados Unidos, mas existe um conceito que talvez não conheças, que são as granolas. E não estou a falar desta granola em particular, passa a publicidade à Prozis e digo já agora que se a Prozis quiser patrocinar aqui o canal, é muito bem-vindo. Mas estou sim a falar de um conjunto de empresas que também são elas magníficas, mas em vez de ser nos Estados Unidos, tal como as Magnificent Seven, são aqui um conjunto de empresas na União Europeia. E em vez de serem 7, são 11. Estou aqui a tentar fazer 11 quando só tenho 10 dedos, mas é o que é. O termo granolas deriva da primeira letra de cada uma destas 11 empresas. Agora já pode estar a dizer, mas granolas não são propriamente 11 caracteres. Não, mas já lá vamos, ok? Então o G vem da empresa GSK, uma farmacêutica, o R da Roche, também farmacêutica, o A da ASML, uma das empresas mais importantes do setor tecnológico europeu, o N vem de 3 empresas europeias, a Nestlé, conhecida pelo consumo defensivo, bolachas, snacks, tudo e mais alguma coisa, chocolates, etc. Novartis e Novo Nordisk, que são 2 farmacêuticas. O L vem de L'Oréal e da LVMH, 2 empresas do setor cíclico, uma mais na cosmética e produtos de hidratação, de pele, etc. E outra mais no segmento de luxo, mas também nem tudo é luxo dentro da LVMH, na verdade, alguns segmentos são mais premium, mas outros são mass market, digamos assim. O segundo A vem da AstraZeneca, que também é uma empresa farmacêutica. E finalmente o S vem de SAP, que é uma tecnológica bem conhecida europeia, e da Sanofi, que é também bem conhecida no segmento de farmácia europeu. Ou seja, de uma forma geral, já estás a ver que grande parte das granolas, ao contrário do que acontece com as magníficas 7 dos Estados Unidos, são farmacêuticas. Das 11 empresas que constituem as granolas, 6 são farmacêuticas, enquanto que nos Estados Unidos das magníficas 7 a maior parte é tecnológica. Aqui foi algo que se criou para procurar igualar, só que a verdade é que demonstra também a diferença entre aquilo que é os Estados Unidos e aquilo que é a economia europeia, porque enquanto que a economia europeia ainda está muito assente nas velhinhas farmacêuticas, industriais e indústria bancária, nos Estados Unidos têm apostado muito mais no desenvolvimento de novas tecnologias, nos serviços de comunicação e tudo o que está a gerar então aquele império que é o Império Americano. Ao mesmo tempo, esta maior diversificação nas granolas do que acontece nas Magníficas 7 talvez te possa trazer algum alento, algum conforto quando as coisas correm mal num dado segmento, porque se estiveres totalmente exposto ao setor tecnológico em períodos de alta performance também vais ter alta performance, mas em períodos de quedas maiores naquele setor, se todo o teu portfólio for de arrasto, também estás tramado. Agora, se tiveres uma maior diversidade como as granolas oferecem, pelo setor farmacêutico, pelo setor tecnológico, pelo setor de consumo defensivo e consumo cíclico, então provavelmente tens uma maior segurança ou menos volatilidade no curto prazo. Claro que a longo prazo o que importa é como é que a economia global está a evoluir, e se nós temos cada vez mais empresas tecnológicas a trazer uma performance muito mais extraordinária, então realmente os Estados Unidos e a China estão muito melhor posicionados que a União Europeia nestes termos, mas isso é outro assunto que deixamos para depois. Agora, o que eu quero que tenhas ideia é que estas granolas oferecem-te mais proteção, são mais defensivas, e vamos ver então como é que estão do ponto de vista de negócio e de avaliação, onde é que podem surgir algumas oportunidades de investimento ou onde é que há riscos que nós temos que tomar muita atenção. Mas antes de avançarmos, só para contexto e para tu veres a diferença entre as Magníficas 7 e as 11 granolas, a diferença de tamanho é que as granolas juntas totalizam para aí uns 3 trilhões de dólares, enquanto as 7 magníficas juntas totalizam 13 trilhões de dólares. Ou seja, mais do que 4 vezes mais do que as 11 magníficas cá da Europa.
também já mostra as dinâmicas diferentes entre um continente e outro. Começo por mostrar a performance das granolas face àquilo que são as Magníficas 7, mas não se entende nada deste gráfico, eu tenho mesmo que tirar os outliers. Por isso, a Nvidia tem que sair daqui, porque realmente foi a empresa que melhor performou nos últimos 5 anos e acho que já começa a perceber-se o que é que se passa aqui. Tem que tirar ainda a Tesla e agora já se começa a visualizar aqui coisas interessantes. E o que é que tu vês? Que há aqui algumas empresas que é baixo que nos últimos 5 anos ofereceram uma performance negativa aos investidores, já vamos lá ver quais é que são, e enquanto que há outras que ofereceram uma performance positiva e em alguns casos até bastante interessante. Mas vou tirar as Magníficas 7 só para contrastar apenas e só as 11 granolas e cá temos. Deixa-me tirar mesmo aqui Google, Apple, Meta, Nvidia, Microsoft, Amazon, fora. Falta a Tesla. Agora sim, só as 11 empresas que pertencem às granolas e o que é que nós vemos nos últimos 5 anos? Novo Nordisk que quase triplicou o retorno aos investidores, a ASML também não teve nada mal, 152%, SAP 135%, mas tudo o resto começa a trazer retornos a 2 dígitos, por isso menos do que a maioria das Magníficas 7, e algumas até trouxeram retornos negativos, como a Roche e a GSK, duas farmacêuticas. Começamos então por ordem das letras, começamos pelo Q, GSK, uma farmacêutica britânica e que opera sobretudo nos segmentos de tratamentos respiratórios, imunologia, inflamação e oncologia e também SIDA ou HIV. E depois tem também um segmento de vacinas e um de medicinas gerais, seja lá isso o que for. Qual é a questão com as farmacêuticas? Mais do que estás a acompanhar os resultados financeiros, precisas de compreender a pipeline das farmacêuticas. Só olhando para isto é que nós percebemos quais são os possíveis fármacos que vão ser novos blockbusters, ou seja, que podem constituir receitas acima de 1 bilhão de euros no futuro, ou 1 bilhão de dólares, ou se quiseres 1 bilhão de libras, seja lá o que for, um blockbuster é acima de 1 bilhão em receitas que traz para as empresas. E quando nós temos uma empresa farmacêutica, nós temos que analisar quais são os candidatos que estão em fase 3, que poderão vir a ser aprovados, poderão vir a ser comercializados e poderão vir a trazer novas receitas extraordinárias à empresa. E depois precisamos de perceber também, nestas doenças todas em que eles desenvolvem vários medicamentos, quais é que são aquelas em que estas empresas têm maior cota de mercado, maior market share, porque se houverem muitas empresas a competir em câncer, competir em HIV, competir em tuberculose, competir em malária, etc., então muito provavelmente vai ser difícil para ti encontrar um investimento que seja diferenciado. Já se estas empresas tiverem poucas concorrentes, tiverem realmente um market share maior em alguma destas áreas, então poderá ser mais interessante, como por exemplo acontece com a Vertex Pharmaceuticals, que tem mais de 80% do mercado em fibrocística. E por isso, de uma forma geral, diria que a GSK é uma empresa com um legado em várias áreas diferentes. Isso traz diversidade, mas também não traz nenhuma especialização em particular. E isso faz com que, de uma forma geral, tenha retornos menores, margens menores do que alguns dos seus pares. Quando olhamos para a avaliação, pode parecer que está barata, podemos estar a pagar apenas cerca de 9 vezes lucros e 17 vezes fluxo de caixa, 2 vezes as vendas, 4,5 vezes os seus ativos, mas na verdade, quando olhamos para o histórico de crescimento, vemos que se calhar justifica-se os valores que estamos a pagar atualmente, porque uma empresa que cresce apenas 4, 7% ao ano justifica estar-se a pagar um múltiplo menor. Além disso, é uma empresa cujas receitas não vão a lado nenhum praticamente há 10 anos, como se vê, ainda houve ciclos aqui pelo meio, e é uma empresa altamente endividada, o balanço financeiro não é tão interessante. A geração de fluxos de caixa também deixa a desejar e as rentabilidades mal chegam para pagar os custos operacionais da empresa. Por isso, de uma forma geral, diria que GSK está fora do meu horizonte. Passamos à Roche, que é uma empresa farmacêutica sediada na Suíça,
com mais de 125 anos de história, entre fármacos e diagnósticos, é realmente bastante diversificada, que está ativa em mais de 150 países, o que é extraordinário, tem muitos centros de investigação espalhados pelo mundo todo e até hoje desenvolveu já mais de 16 blockbusters, o que é interessante. É número 1 em neurologia e hemofilia A, é número 3 em oftalmologia e em oncologia, é número 1 em diagnóstico in vitro e é número 1 em termos de market share no segmento de diagnóstico. Dizem ainda que são a número 1 prontas para AI no segmento de farma, por isso vale o que vale, mas é o que temos. É uma empresa extremamente diversificada por vários segmentos: oncologia, hematologia, neurologia, imunologia, oftalmologia, doenças infecciosas, diagnóstico e outros fármacos, e por isso também, tal e qual como a GSK, acaba por oferecer proteção pela diversidade, mas não oferece grandes potenciais de crescimento por aí fora. Embora eu estaria atento, porque houve efetivamente nos últimos anos alguns crescimentos muito interessantes em alguns dos fármacos que estão aqui assinalados. Alguns mais do que duplicaram, alguns mais do que quadruplicaram as suas receitas, e por isso são blockbusters muito, muito interessantes. Uma vez mais, terias de avaliar aqui a pipeline da Roche para perceber quais são aqueles potenciais blockbusters para o futuro que podem substituir os atuais e que podem manter a empresa numa posição sólida de crescimento. Porque importa também perceber neste tipo de empresas quando é que as patentes expiram. Esse tipo de informações tu consegues encontrar na internet. Por exemplo, um artigo de fevereiro de 2024 mostrava quais eram os top 10 de fármacos que iriam expirar nos próximos 5 anos. Nós vimos que, em primeiro lugar, o Keytruda da Merck ia ser um dos mais preocupantes em 2028. A Eliquis da Bristol Myers também, que também contribui bastante para as receitas da empresa, e por aqui vai. Também no final do ano passado surgiu esta imagem que mostrava aquilo que era a patent cliff, ou seja, a expiração de patentes, em que anos e em que medicamentos, a que empresas é que pertencem, e o que é mais preocupante. E o que é que nós vemos? Por exemplo, em 2025, 26, 27 e 28 serão os anos mais próximos que nos podem preocupar pela perda de patentes em certos medicamentos que contribuíam muito. Por exemplo, o Keytruda contribuía 25 bis para a Merck, mas percebemos que há outros negócios que só expiram muito para lá da curva. Por exemplo, o Ozempic para a Novo Nordisk, que já vamos ver a seguir, 18,4 bilhões em receitas, mas a patente só expira lá para 2032. Enquanto que a Vertex, que eu te falei, para a fibrose cística, com o medicamento principal, o Trikafta, a contribuir quase 9 bilhões em receitas só em 2024 e com a patente a expirar apenas e só em 2037. Por isso, muitos anos para manter o seu market share. Por isso, venho aqui ao Grufocus novamente, e a Roche eu vejo que já apresenta um perfil muito mais interessante que a GSK, com retornos bem mais apelativos, margens também melhor e também um balanço um pouquinho mais equilibrado do que a GSK. Sem dúvida alguma que os retornos superam os custos capitais e a empresa até tem vindo a crescer as suas receitas, embora não de uma forma extraordinária, mas está aceitável. Já os lucros têm alguma variação, por isso eu diria que esta é uma empresa um pouquinho mais cíclica. Cuidado com isso. De qualquer das formas, a Roche tem crescido muito pouquinho ao longo do tempo, 2% das receitas não agrada a todo, e os lucros até têm vindo a perder ao longo dos últimos anos, como vimos. E as perspectivas também não são muito animadoras para o seu futuro. A empresa estima-se que venha a crescer apenas a um dígito daqui para a frente. E por isso, uma vez mais, pagar entre 15 vezes os lucros futuros ou 30 vezes os lucros atuais acho caro. Pagar 7 vezes pelos ativos da empresa acho caro. 4 vezes as receitas acho caro. Free cash flow 16 vezes está ok. Mas a Roche também está fora do meu radar por agora. Já a ASML é provavelmente a empresa mais extraordinária que nós temos na Europa. É a única que está a oferecer-nos competitividade em termos tecnológicos. Que a ASML faz as máquinas que depois vão permitir a produção de chips que depois vão servir toda a indústria dos semicondutores por todo o mundo. Ou seja, a ASML acaba por estar na base das bases para um mundo cada vez mais conectado, nos serviços na nuvem, na Internet of Things,
em carros elétricos, transição energética, inovação tecnológica, saúde, trabalho remoto, automação, tudo o que tu possas pensar. E por isso, qualquer chip que seja necessário fazer, a ASML tem de estar lá, porque é quem produz as máquinas que vão permitir depois produzir esses chips de vários tamanhos diferentes. E claro, com várias especializações diferentes. Ou seja, a ASML serve basicamente toda a cadeia de semicondutores que tu possas pensar, desde os desenhadores de chips aos produtores de chips. A ASML está na base de tudo e por isso é quem mais beneficia em qualquer ambiente de mercado. Ainda por cima, a ASML é a única empresa do mundo a produzir os EUV, as máquinas de Extreme Ultraviolet Lithography, ou seja, litografia ultravioleta extrema, se quisermos em português. E não há mais ninguém no mundo a fazer isso, e são estas máquinas que estão a permitir produzir os chips de menor dimensão, que acabam por trazer maiores ganhos de eficiência na automação, na indústria, em tudo o que tu possas pensar. Máquinas de uma dimensão absolutamente brutal e que custam uns poucos milhões de euros, ok? Mais de meio milhão. O certo é que a ASML é a empresa que mais beneficia com as tendências futuras do setor, sem dúvida alguma. A meu ver, é a única empresa tecnológica europeia que consegue competir na economia atual. Posto isto, as ações têm corrigido depois de terem batido nos 1.000 euros em julho de 2024, estão hoje nos 660, quase 35% abaixo do seu máximo histórico, mas esta é uma empresa absolutamente extraordinária, com margens que esmagam qualquer concorrente, rentabilidades absolutamente impressionantes ao longo dos últimos 10 anos, crescimentos aceitáveis na ordem dos 2 dígitos, não é como a Nvidia de todo, mas volto a dizer, a ASML é quem está melhor posicionado na base para servir todos os operadores na indústria dos semicondutores. Um balanço impressionante, com muito mais caixa do que dívida, receitas crescentes ao longo dos anos a beneficiar de qualquer setor, de qualquer perspectiva que haja para o futuro da tecnologia, quer seja a automação, quer seja a robótica, quer seja os carros elétricos, quer seja as cidades inteligentes. A ASML beneficia, volto a dizer, lucros sempre a aumentar, fluxos de caixa sempre a aumentar, rentabilidades esmagantes, vai recuperando ações, devolvendo assim dinheiro aos acionistas, enquanto cresce a sua base de ativos. Ainda assim, temos uma empresa a cotar a 29 vezes os lucros projetados para 2025, 9 vezes receitas, ok, parece-me algo esticado, e 28 vezes free cash flow. Começo já por ver aqui o free cash flow, vamos fazer uma comparação, pelo menos com aquilo que tem sido os últimos 5 anos, e eu diria que ações a chegar a quase 28 vezes free cash flow está ainda perto da média, embora abaixo da sua média histórica mais recente, ok? Mesmo que eu estique para 10 anos, vemos que sempre que veio a cotar a menos de 30 vezes foi uma oportunidade para adicionar ações da SML. O mesmo se verifica no price to earnings, efetivamente se ela vier a 25 vezes é uma pechincha, repara que nos últimos 5 anos só veio uma vez abaixo de 30 vezes, foi ali em 2023, outubro, e de lá para cá ainda não tinha vindo. Por isso, começaria a estar atento. E por isso eu não ligaria muito aqui àquilo que é o price to sales, porque efetivamente esta é uma empresa que tem um monopólio total naquilo que são as EUV e tem um duopólio com a Applied Materials, basicamente com os DUV. Então há poucas empresas no segmento a fazer o que estas empresas fazem e a ASML então justifica pagar um múltiplo elevado pelas suas vendas. Claro, eu gostaria que ela viesse tal e qual como em 2011, quando foi a crise europeia, era um espetáculo trazer a empresa apenas a 2 vezes as suas receitas, mas não estou a ver isto a acontecer tão cedo. Mas nunca se sabe. Passamos para a Nestlé, bem conhecida a todos nós no consumo defensivo, desde nutrição familiar a bebidas gasificadas ou não, cereais, cafés, chocolates, produtos para culinária, produtos para animais, gelados, enfim, tens tudo e mais alguma coisa hoje em dia
é um negócio absolutamente gigante. Uma empresa com mais de 100 anos e que está basicamente em todo o mundo com marcas bem conhecidas como Nestlé, Nescafé, Nespresso, Nestlé, Kit Kat, Crunch, Smarties, enfim, Friskies, Purina, Alpo e ainda participações noutras empresas até de vestuário e cosméticas. Aliás, se virmos estas 10 empresas, todas elas cotadas em bolsa exceto a Mars, acabam por deter este portfólio bastante gigante de marcas. Ou seja, ao investir em qualquer uma delas, no fundo, estás a comprar marcas, mais do que comidas, estás a comprar marcas de comidas. Nestlé, de uma forma geral, apresenta margens bastante aceitáveis, melhor do que o setor do retalho de supermercados, por exemplo, e com rentabilidades até aceitáveis. Não são extraordinárias, mas são aceitáveis. É uma empresa extremamente estável, as receitas não vão a lado nenhum há mais de 15 anos, os lucros também se mantêm bastante estáveis ao longo do tempo, só que é uma empresa que se tem vindo a endividar cada vez mais. E isso preocupa-me porque vem de uma necessidade de adquirir cada vez mais marcas para crescer inorganicamente. Ora, crescimentos inorgânicos com aquisições constantes vão deteriorar o balanço a longo prazo sem propriamente contribuírem significativamente para as rentabilidades, para o crescimento da empresa. De qualquer das formas, esta é uma empresa que tem gerado bastante valor para os acionistas, aumentando o seu dividendo há vários anos seguidos e recomprando ações também com alguma frequência, o que tem vindo a diminuir o capital próprio da empresa e por isso parte deste endividamento é para recomprar ações, retirando assim valor do capital próprio. Seja como for, no final de 2024 eu falava com mentorandos meus que me perguntavam sobre a Nestlé, inclusive eu tenho mentorandos na Suíça, que por isso têm um conhecimento muito próximo daquilo que são as operações da Nestlé, e já agora se também estás presente na Suíça e te interessa um programa de mentoria em grupo, diz-me aí nos comentários, e também mesmo que não estejas na Suíça, mas te interessa um programa de acompanhamento mais profundo, onde trabalhamos as finanças 360, trabalhamos os teus investimentos de todos os lados, comenta aí também no chat, ok? Mas temos aqui em dezembro a falar sobre a Nestlé e vimos que realmente a empresa estava em saldo. Quem aproveitou, aproveitou a 17 vezes lucros, valores que já não se viam desde 2022 ou desde 2015. O mesmo foi confirmado com o price to sales, que chegou a bater quase as duas vezes, agora está a 2,5 vezes, mais próximo da sua média, e por isso já aqui com menos um bocadinho de saldo, mas ainda assim diria que aceitável, e o mesmo se verifica com o free cash flow, chegou a cotar a menos de 20 vezes. Por isso, de uma forma geral, eu diria que a Nestlé ainda está relativamente barata para a qualidade do negócio que oferece, mas não era um investimento que eu iria deter por muitos anos caso considerasse adicionar agora ao portfólio. Como sempre, já sabes, não são recomendações de investimento, faz sempre o teu próprio trabalho de análise. Passamos para a Novartis, mais uma farmacêutica que atua sobretudo no segmento cardiovascular, renal, metabólico, imunologia, neurociência e oncologia. Por isso, uma vez mais, parece uma empresa bastante diversificada, embora me pareça que tem vindo a crescer a um ritmo muito mais interessante. As vendas de uma forma global cresceram 12%, aqui no core 22%, com vários blockbusters a trazer bastantes receitas. 5 blockbusters, todos eles com crescimentos de 2 dígitos absolutamente extraordinário. E muito provavelmente teremos um sétimo blockbuster muito proximamente, se continuar com este ritmo de crescimento, se não mesmo 8 blockbusters, porque basta aumentar outra vez a este ritmo e daqui a 2 anos temos mais um. Realmente o momentum tem sido bastante forte, só nos Estados Unidos no último trimestre as receitas cresceram consideravelmente em alguns medicamentos, também no resto do mundo, em qualquer uma das terapias que nós estejamos a observar. Crescimentos 25%, 36%, 49%, 42%,
muito bom ver estes níveis de crescimentos e denotam que realmente a Novartis de alguma forma tem aqui vantagens competitivas nestas terapias em particular. Para além disso, há alguns medicamentos que estão em fase 3 de avaliação e que poderão vir a ajudar a aumentar o número de fármacos em circulação. Como sempre, tens que olhar para toda esta informação. Eu sei, não é fácil, ninguém disse que a farmácia era fácil. Ainda assim, a guidance é para crescer vendas a cerca de 5% ao ano até 2029, por isso algum cuidado com isso. Porque a verdade é que as receitas têm crescido apenas a um dígito de uma forma global, embora os 2 últimos anos parecem ter sido de alguma forma impulsionados para 2 dígitos. E o certo é que a empresa tem vindo a retribuir aos seus investidores de uma forma impressionante, com dividendos crescentes ao longo dos anos. São já 30 anos praticamente de crescimento absolutamente extraordinário. Mas cá está, as receitas são para crescer apenas a um dígito, por isso cuidado com isto, volto a dizer. Quando vimos aqui, então vemos que a Novartis apresenta margens minimamente aceitáveis, aliás, diria que a margem líquida é bastante interessante, margem free cash flow também, rentabilidades interessantes, sem dúvida alguma, mas os crescimentos têm desiludido nos últimos anos, embora haja alguma perspectiva para que os lucros por ação possam vir a subir a 2 dígitos durante os próximos 3 a 5 anos, segundo alguns analistas. Só que o certo é que as receitas não foram a lado nenhum nos últimos 15 anos, os lucros também pouco variaram e esta é uma empresa um pouco mais endividada. Ainda assim, tem recomprado bastantes ações nos últimos 3 anos, o que denota que a administração de alguma forma está confiante que as ações possam estar ligeiramente deprimidas face àquilo que são as perspectivas para o futuro. Só que com o histórico da empresa em termos de crescimentos de receitas e de lucros, eu acho um pouco caro pagarmos 4,4 vezes pelas receitas, que crescem apenas entre 2 a 8% nos últimos 3 anos, vá, e pagar 19 vezes lucros parece mal caro. Se formos efetivamente pagar 13 vezes lucros, então já pode ser novamente um valor interessante de investimento, que nos últimos 5 anos passa a ser um dos momentos mais baratos. Mas talvez nesta farmacêutica o melhor seja mesmo ver o price to book, que está atualmente nas 5 vezes, um dos valores mais caros da história. Por isso eu diria que as perspectivas para a Novartis são muito positivas, sem dúvida alguma, temos ali vários blockbusters, como vimos, só que parece-me que os investidores esticaram um pouco demais as ações.